Amém? Vamos colocar de pé, fazer uma oração. Pedir ao nosso pastor que faça essa oração em nome de Jesus. Ô Pai, em nome do Senhor Jesus. Aprender, meu Deus, Santíssimo. Pai, manda libera teus reinos investigados, libera a tua palavra investigados. Usa-nos, Pai, como instrumentos. Abençoa o vídeo, missionário. Está direcionando para levar esses estudos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento do Senhor, seja concedido. Cada um de nós, ó Pai, para a glória e honra, louvor do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A glória, a honra, louvor do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Abençoa em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Falar um pouquinho rápido sobre a minha pessoa, né, irmãos? Professor de teologia. Meu nome é Kleber Araújo, formado bacharel em teologia e mestrado em escatologia bíblica pelo Instituto Teológico Gion. O reitor é o Dr. Wagner Cordeiro. Estou me fazendo uma outra especialização, que é maestria bíblica, pelo Osana Bible School, do Dr. Alderi Nelson Rocha, que é sede nos Estados Unidos. Esse curso é à distância. Os outros dois que eu citei foi presencial. E estamos aqui para começar com os irmãos aulas de teologia sistemática. Os irmãos têm noção aí sobre teologia sistemática, algo parecido? Não? Não. Então, brevemente, teologia vem de theos, que é igual a Deus, mais logia ou logia, que é estudo ou tratado. Então, nada mais do que é estudar sobre Deus. Então, a palavra teologia é estudo sobre Deus. E nós, como cristãos, a nossa base sempre é a Bíblia. Porque cremos que a Bíblia é inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. Então, por isso nós utilizamos a Bíblia. Existe a teologia secular, comum, né, acadêmica também, que eles estudam Deus não só pela Bíblia, eles estudam pela Bíblia, por culturas e... Enfim, nós nos atemos naquilo que é bíblico. Nesse curso, a teologia é sistemática. Fala comigo, teologia sistemática. Teologia sistemática. Pois bem, a sistemática é o que? A sistematização. Colocar de forma organizada, ordeira e sistematizando o estudo, para que se possa compreender as principais doutrinas do Evangelho e do cristianismo. Então, esse curso em especial, ele visa o quê? As principais doutrinas, aquilo que é fundamental, que nenhum cristão não deveria não saber, todos deveriam saber. Deveria ser uma coisa consciente de toda a igreja. Infelizmente, nos dias de hoje, não é assim. Infelizmente, nos dias de hoje, não é assim. Então, esse curso visa essa parte. Ele é uma teologia, esse curso é uma teologia sistemática, a gente estuda de uma forma avançada. Eu não vou ficar só na base da teologia sistemática. Nós vamos estudar ela de uma forma um pouco mais aprofundada. Porém, eu estava conversando com o pastor, eu procuro sempre utilizar uma linguagem fácil, de acesso fácil, para que todos possam compreender e, no meio do possível, a gente conseguir tratar todas as dificuldades que houver no meio do caminho. Amém? Hoje eu quero falar, nessa aula introdutória, sobre dois assuntos importantíssimos e que servem de base para tudo que nós vamos estudar a partir das próximas aulas, das próximas sextas. Então hoje é só uma base mostrando como vai ser o curso e vou dar
a principal doutrina que é base para toda a teologia sistemática. E, na verdade, essa parte que eu vou entregar para os irmãos hoje, ela vai facilitar a sua interpretação de toda a Bíblia. Quando você pega essa visão, ela vai facilitar toda a tua forma de ver e ler a Bíblia por completo. Nós vamos mostrar isso aqui, os irmãos vão achar interessante. Vamos começar com a tridimensionalidade da doutrina. Fala comigo, toda doutrina bíblica, no geral, é tridimensional. Então, eu gostava até de um artigo, tem um rapaz, falhou o nome dele, um senhor, ele era um cientista cristão, brasileiro, ele faleceu esse ano, até correu bastante a notícia da morte dele no Facebook, Instagram, e ele mostrava a tridimensionalidade na criação no geral. Aí ele pega prótons, elétrons, nêutrons, e ele ia pegando todas as partes da criação em que havia tridimensionalidade. Depois eu vou ver se eu acho o nome dele e acho um vídeo dele falando sobre essa tridimensionalidade até na criação, uma coisa muito linda. A gente vai criar um grupo, né? Tem que criar um grupo para colocar os alunos, e eu ponho esse vídeo no grupo que também vai ser bem edificativo. Vamos lá, tridimensionalidade da doutrina. Tridimensionalidade. Da doutrina. Então, já falei, toda a doutrina sistemática que nós vamos estar estudando, ela sempre é tridimensionalizada, não tem como ser diferente disso. Vamos pegar alguns exemplos antes de entrar na própria doutrina da teologia sistemática. Deus, um exemplo. Vou pegar Deus como exemplo. Isso daqui é o mais fácil, todo mundo já sabe praticamente. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas são pessoas diferentes. Aqui, ó. Isso aqui ajuda. Eu não vou explicar hoje a doutrina da divindade, que muito falado Trindade, porque ela é bem complexa e a gente vai estudar como primeira matéria, teologia sistemática. Hoje eu não vou dar os detalhes disso aqui, mas a gente vai pegar eles nas próximas aulas. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui, que o Pai não é o Filho. Isso aqui é básico, tem que saber. O Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai. São pessoas diferentes. Mas um único Deus, que é onde entra a problemática da explicação da divindade. Mas quando a gente estiver explicando, irmão, na matéria de teontologia, que é a primeira matéria que nós vamos estudar, e vai ser logo no início, vocês vão ver como é fácil, irmão, de entender. Quando você crê na palavra, é fácil de entender a divindade. Não é algo tão difícil de se entender. Para alguns é difícil, mas quando você crê na palavra, não é tão difícil de se entender. Então, o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo, o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho. Mas cada uma dessas pessoas é Deus. Vocês viram que eu não falei são deuses. Ele é Deus. Porque Deus é uma unidade. Só repita comigo isso. Deus é uma unidade. Deus é uma unidade. E de uma forma bem simples, só para dar um spoilerzinho da aula correta sobre isso, é a mesma coisa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos quantos, irmãos? Quantos membros mais ou menos aqui na igreja do pastor? 40 para 50 membros só aqui.
E aí tem igrejas que tem 200, outras tem 30, outras tem 100, outras tem 1.000, 2.000 membros. Ajunta tudo isso. São denominações diferentes, mas a igreja mudou? A igreja é a mesma, a igreja de Cristo. Sim ou não? Uma só igreja, muitas pessoas. Esse é o mesmo conceito que é aplicado para a divindade. É um conceito de unidade. Fala assim, a divindade é um conceito de unidade. Quando você consegue olhar para esse ângulo, você começa a entender o que é a divindade, que a maioria das pessoas utiliza a palavra trindade. No meu curso, os irmãos não vão ver eu utilizar a palavra trindade. Não sou contra quem fala a palavra trindade. O conceito é o mesmo. É o mesmo. Eu só não uso a palavra trindade. Durante a aula da teologia eu vou explicar o porquê eu não uso a palavra trindade. Mas o conceito é o mesmo, cremos da mesma forma, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um único Deus. Amém? Eu só não uso o mesmo termo. Porém, a mesma conceito, a mesma conceitualidade é aplicada. Então, Deus é uma unidade de pessoas. Uma unidade de pessoas. A forma de entender Deus. Então, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. É tridimensional, sim ou não? Sim. Tridimensional. A eternidade. Vamos ver. O tempo humano. Aqui, ó. Tempo humano. Passado, presente. Tridimensional, sim ou não? Isso aqui é o Cronos. Isso aqui é o Cronos. Que é o tempo cronológico, o tempo dos homens. Passado, presente e futuro, tridimensional. A eternidade. A eternidade. Eu vou fazer mais bonito, né? A eternidade, que é o Kairos, é diferente. Eita, Jesus amado. Fala comigo, é e será. Aí alguém vai falar, pastor, tá me dando chapéu. Tá me ludibriando. Porque tá parecendo a mesma coisa, só mudou a forma de pronunciar. Certo? Essa é a aparência. Fala por quê? Por quê? Porque o tempo e a eternidade são muito diferentes. Então, eu passando esse triângulo aqui para ficar a eternidade, ó. Será. Aqui. Kairos. Por que não é a mesma coisa? Porque todo esse tempo humano, passado, presente e futuro, ele só cabe nessa parte da eternidade. No é da eternidade. Fala assim, todo o tempo dos homens, cabe apenas no é da eternidade. Então, o período que é conhecido como na eternidade, está todo o tempo dos homens. Todo o tempo. Quando eu falo tempo dos homens, eu estou querendo me referir ao tempo cronológico, contado com sol, lua, estrelas, dias, meses e anos. Essa contagem humana. Ok? Essa contagem cronológica, ela cabe somente nesse período, não é da eternidade. Antes, que é o era da eternidade, não havia esse período cronológico. E no será, não haverá também esse período cronológico. Diga amém. Amém. Então, é uma diferença. Onde que está um texto que mostra a diferença de tempo e eternidade? Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 8, vai mostrar o que é a eternidade. Mostrando dentro do próprio Deus, na verdade, do próprio Cristo. Apocalipse 1, 8. Eu vou dar um exemplo com um texto bíblico na prática, isso também.
Apocalipse 1:8. Tô tentando achar relógio. Quem pode ler aí? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que é o que era e que é de vir. Que há de vir, Todo-Poderoso. Então, há de vir é que a gente coloca aqui como será. Então, é. Por que ele fala primeiro é em vez de era? Tem uma pergunta aqui. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas por que ele começa pelo é e não começa pelo era? Pode chutar, pastora, vai. Ela parou assim. Low motion. Alguém tenta aí? Pode tentar. Irmãos, aqui o máximo que a gente faz é errar. E errar na sala não é problema. O problema é a gente pregar errado. Ensinar errado. Aí é o problema. Fala. Tem a ver com é da eternidade. Exatamente. Porque a eternidade é assim. Existem duas eternidades, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Uma se classifica como atributo de Deus. É uma das atribuições que só Ele possui. E a outra é o tempo que Ele criou para se movimentar. Essa segunda é baseada na primeira. Então, o que nós lemos aí é a eternidade do ser de Deus. E a eternidade que Ele criou para se movimentar é baseada nessa. Então ela segue o mesmo padrão. Os irmãos vão se lembrar de Isaías, acho que 9, se não me falha a memória, Isaías 9:6 ou 9:8, não estou lembrado agora, de cor, mas está por ali. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. É aquele que criou a eternidade. Então, se Ele é eterno, essa outra eternidade foi criada. Uma atributo, outra criada. Mas a criada segue o padrão daquela que é atributo de Deus. Então Ele é. Ele era, há de vir. Então a eternidade trabalhada como tempo é, era, será. Mas por que Ele vai usar justamente o é? Tem a ver com o nome de Deus. Isso, positivamente. Lembra quando Deus falou para Moisés? Deus falou com Moisés: diga a Faraó que o eu sou me enviou. Fala assim: Deus, seja no tempo dos homens, passado, presente ou futuro, ou na eternidade, era, é e será, em cada lugar que Ele estiver, Ele sempre é. Não tem essa mudança. Ele é, sempre foi e sempre será. Então, por isso que quando ele vai começar, ele começa já colocando a atribuição dele no tempo presente. Aquele que é. No era, ele é. Se ele for pro era hoje, ele é. Se ele decidir se movimentar, porque ele é o único que tem a capacidade de se movimentar aqui. Fala assim, só Deus se movimenta na eternidade, como Ele quer. É como se Deus estivesse aqui, irmão. Aqui, ó. Do lado de fora da eternidade. E o olho dele alcança toda a eternidade. O era, é, o será. Ao mesmo tempo. Então, não era, Ele é. Não é, Ele é. Não será, Ele é. Não há mudança nele. Ele sempre está presente. Então, agora os homens não. Os homens você já vai ver fácil. Faraó foi um grande nome, sim ou não? Um grande. Quantos deles, né? Porque não houve só um faraó. Foram alguns faraós. Os Neros. Esses imperadores aí foram grandes nomes. Foram. Olha a palavra que eu estou usando. Foram. Deus continua? Sempre. Então, quando ele vai se pronunciar, ele vai usar exatamente essa palavra, o é, porque ele sempre é. Vamos ver
uma coisa aqui, vamos, só para mostrar o tempo e a eternidade se diferenciando pela Bíblia, de uma forma bem rápida. Eu gosto desse texto, que ele é muito claro nisso. Apocalipse 12. A Bíblia, ela se explica, e ela explicando, ela é melhor do que a gente, irmão. Ela é autoexplicativa. Apocalipse 12. Verso 7. Verso 7. Então houve uma grande batalha nos... Miguel e os seus anjos batalhavam com o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar foi achado nos céus. E foi lançado fora aquele grande dragão, a antiga serpente, o diabo chamado Satanás, que engana todo mundo. E ele foi lançado na terra e os seus anjos foram derribados com ele. Diga amém. Amém. Esse texto já aconteceu? Pode falar, irmão, sem medo de errar. Errar aqui é o de menos. Estamos aqui para estudar, para crescer. O que os irmãos pensam? Esse texto já se cumpriu? Sim. Mais alguém? Sim. Porque a forma que você está lendo está dizendo, e houve batalha, certo? A interpretação que você vai ter automática aconteceu, certo? Ela é simples, irmão. É essa a diferença do tempo da eternidade. Fala o que houve. Pergunte-se, o que houve? O que houve foi o seguinte, eu falo para você fazer as perguntas, porque normalmente são as perguntas que você tem que fazer para o texto. Então, o que houve aqui? O João está em um arrebatamento de espírito. Automaticamente ele saiu do Cronos e entrou para o Kairos, o tempo de Deus. E agora Deus está mostrando as coisas para João, e ele está olhando da ótica de Deus. Ele não está mais olhando simplesmente da ótica humana, mas quando ele está olhando dessa ótica da eternidade, a eternidade para Deus tudo já está cumprido. O que era já foi, o que é está sendo, e o que será já foi na ótica de Deus. Lembra? Os dois olhos acompanhando tudo. Então, quando João está vendo acontecer, ele está interpretando, está escrevendo do jeito que ele está vendo. E houve batalha no céu. Aí você olha e fala, já teve. Mas é porque a gente não está separando o tempo da eternidade. E o que vai fazer a gente entender isso? A cronologia dos fatos. A cronologia dos fatos no próprio capítulo, dentro do próprio capítulo, vai fazer a gente abrir a nossa visão quanto a isso. E mesmo porque a gente também tem as concepções de que interpretações que já tiveram sobre o texto, e nós fomos ensinados anteriormente sobre isso. E como a gente já aprendeu, já falaram, já foi repetido quantas mil vezes dentro de uma história da igreja. E se alguém interpretou uma parte errada e foi vindo e vai continuar indo, até que alguém pare e analise o que foi dito, para conseguir extrair o significado real. Então, alguém pode dizer, não, mas são tradições, são histórias. Não. Quantas coisas houve errado na tradição da igreja? Hoje nós somos protestantes, evangélicos, pentecostais, mas até chegar ao entendimento que se teve hoje, o quanto de erro que foi praticado teologicamente, biblicamente, na prática do dia a dia da igreja, porque interpretaram passagens de forma incorreta. Então, a teologia ela tem esse papel, o abrir a mentalidade para se entender os textos da forma correta. Aqui, vamos nós todos aqui juntos.
para o texto, para ver onde que está o erro aqui, para a gente conseguir captar a diferença do tempo e da eternidade. Então, já é pregado de muito que teve essa batalha já. E que essa batalha que Miguel lançou o diabo e os anjos e tal, e eles estão na terra. Muita gente prega isso até hoje, que eles estão na terra. Só que um texto só do Novo Testamento acaba com a história que o diabo e os anjos estão na terra. Efésios 6:12. Nossa batalha não é contra principados, potestades, não é contra carne e sangue, perdão, mas contra principados, potestades, dominadores, tronos, hostes da maldade nos lugares celestiais. Então, eles não estão na terra. Fala assim, o único ser que tem legalidade na terra tem que ter corpo. Os animais são legais, por quê? Tem corpo. O ser humano é legal, por quê? Anjos não são legais na terra, porque eles não têm corpo. Você pode ver que os anjos são enviados à terra com propósitos. E os anjos caídos também são enviados na terra com propósitos. E a maioria deles, quando vem, eles procuram se apossar, possuir pessoas justamente por isso, para exigir legalidade, mas mesmo assim eles são ilegais, porque o corpo não é deles. Mas eles tentam ficar na terra através de possessão. Pegaram? Então, existe forma deles ficar sem ser pela possessão quando pessoas fazem consagrações, né? Pessoas fazem oferendas, consagrações, ele usa a legalidade que um ser humano deu espaço para ele e ele está ali. Mas até que encontre alguém que tire a legalidade, expulse, não há legalidade. Porque o correto para eles estarem na terra seria eles terem corpo. Porque foi isso que Deus fez, os animais e os seres humanos para habitarem na terra, por possuírem corpo. Então, não existe. Então, isso foi algo criado teologicamente de forma errada. Vamos desconstruir. Apocalipse 12, verso de número 1 e diante. Apareceu no céu um sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés. E sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Fala assim, um símbolo de Israel. Então, aqui alguns vão interpretar essa mulher como uma igreja, e não dá, irmão. Fala por quê? Porque essa mulher dá luz ao varão, que vai reger as nações com vara de ferro, que é Jesus. Então, como que a igreja pode ter dado a luz a Jesus, sendo que a igreja é a esposa de Cristo? E ele que criou ela. Então, teologicamente, biblicamente, essa interpretação é descartável. Descartável. Então, aqui é uma simbologia da nação de Israel. Deus está colocando ela como uma mulher vestida de sol. A lua está debaixo dos seus pés e sobre a coroa tem 12 estrelas. Então, o sol e a lua e as estrelas, uma representação do tempo sendo favorável a Israel. Deus usa o tempo para causar favor à nação de Israel. E aí, ela também tem uma simbologia aqui da pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual, ela não está presa ao tempo. Por quê? Porque o tempo está favorável a ela. Isso aqui é um tempo, uma representação também da pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual, o sol, a lua e as estrelas estão a seu favor. O tempo está ao favor dela, não contra ela. 12:2. Mas a interpretação clara é Israel. A gente pode aplicar para uma pessoa espiritual. Amém? Ficar claro, não haver dúvida. 12:2. Estando grávida, clamava com dores de parto, sofrendo para dar à luz. E aqui já é complicado, porque a nação de Israel, tendo dores de parto, fala do sofrimento dela no período do nascimento de Jesus, que é a opressão de Roma, o Império Romano, as dores que ela estava,
e pronto a dar à luz, que era o nascimento de Jesus. E aí vai ter a perseguição que Herodes vai fazer às crianças. Tudo isso aplica-se dessa forma espiritual da mulher com dores de parto. Mas aqui também é uma representação de Maria. Fala por quê? Porque Maria era virgem, ela vai dar à luz a Jesus. Você já parou para pensar uma virgem que vai dar à luz? Os irmãos, eu acredito que alguém já deve ter estudado sobre isso. O que faz o quadril da mulher estar disposto a ser aberto para que dê e possa haver abertura de passagem para que a mulher dê à luz? Os irmãos sabem o que é que faz isso? Essa causa favorável para se abrir o quadril e haver abertura de passagem para a saída da criança? Alguns dos irmãos já estudaram sobre isso? O ímen, a virgindade da mulher, aquela pequena pele, o ímen. Quando se rompe o ímen, existe a possibilidade do quadril se abrir e haver a abertura de passagem para que nasça uma criança. Sem o rompimento do ímen, isso não existe. É impossível. Então, quando Isaías 7,14 profetiza: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, seu nome será chamado Emanuel, é uma profecia de impossibilidade. Por isso que quando o anjo anuncia para Maria, ela fala: mas como que vai acontecer esse negócio? Aí ele fala: para Deus nada é impossível. Por quê? Justamente por essa impossibilidade. Então, você consegue imaginar o tanto de dor que Maria sentiu? Porque o quadril dela vai ter que se abrir na marra. E o ímen dela vai se romper não de dentro para fora, não de fora para dentro, como comum, que é na penetração do homem e da mulher, mas se romper de dentro para fora, com uma criança saindo. Mas seria impossível essa criança nascer. Seria impossível ela passar. Fala o que houve. Olha o texto. Vamos para o texto. O texto ele é maravilhoso. Vou continuar, que eu vou explicar o parto de Jesus. 12:3. Viu-se outro grande sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Fala assim, 7 cabeças. 7 cabeças. Fala, um símbolo dos 7 principados. Então um dia nós vamos também estudar sobre isso. Existem 7 principados, são 7 os principados. São 7 principados e depois existem as potestades, os dominadores, as hostes, e cada um tem o seu papel. Os principados, eles agem de forma internacional. Em todos os países do mundo, eles agem de forma mundial, global, a ação dos principados. Um dia nós vamos falar dos nomes deles tudo. Os 10 chifres aqui são símbolos de 10 reinos. 10 reinos. E sobre as suas cabeças 7 diademas, que estão ligadas aos principados. 12:4. A sua cauda, a cauda do dragão, arrastou terça parte das estrelas do céu, lançando-as na terra. Isso aqui é o problema da interpretação. Foi. Esse aqui é o problema da interpretação. Aqui a gente tem um dado que a Bíblia está dando. É o único texto na Bíblia que você vai saber quantos anjos caídos existem. Você não sabe a quantidade exata deles, mas você sabe a proporção que existe. 1/3 das estrelas dos céus. É o único texto da Bíblia, em toda a Bíblia, que você vai ter essa base. E como que eu sei que as estrelas são os anjos? Existem salmos que falam que as estrelas jubilavam diante de Deus, os filhos da alva. Estas estrelas são anjos. Pastor, como? Qual é a prova? Apocalipse 1, Jesus tem na sua mão as 7 estrelas. E aí no texto mesmo vai dizer, as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. E os anjos também são representativos ali. Mas então você vê a ligação de estrela com
Anjos. Amém? Então, aqui a gente tem a base de que terça parte dos anjos se corromperam. Mas o texto está falando que Deus lançou fora eles, lançou eles na terra. Olhem para o texto rapidinho. 12:4. É Deus quem lança terça parte das estrelas da terra? Quem lançou? Hã? A cauda do dragão. Então quem lançou foi o próprio dragão. Então essa cauda que arrasta a terça parte das estrelas está falando da rebelião que houve. Ele fez uma rebelião e conseguiu trazer terça parte consigo. Mas ele pega essa terça parte e lança na terra. Eles foram lançados não por Deus. Aqui é Satanás lançando. O que significa? Que ele está enviando anjos caídos que, quando chegam na terra, se tornam demônios. Para quê? Para algum propósito por ele definido. Então aqui não é que os anjos estão habitando na terra, que os anjos caídos estão habitando na terra, é que eles foram enviados por Satanás com propósito. Que a gente já tem o dado que a nossa luta é nas regiões celestiais, então não é na terra. Então se eles foram enviados com propósito, aí vai mostrar o próprio dragão vindo com propósito na terra. O texto mostra. E o dragão pôs-se diante da mulher, que estava para dar a... Quem é? A nação de Israel, representativamente, na mulher do sol, da lua, das estrelas. Mas quem foi a mulher que literalmente deu a luz a Jesus? Maria. O dragão pôs-se diante da mulher quando ele estava para dar a luz, a fim de devorar-lhe o seu filho quando ele nascesse. Agora você tem uma abertura de imagem. Porque se Maria não tinha passagem, sofria com dores para dar à luz ao filho, e agora o dragão se dispõe para vir tragar o filho. É difícil que nasça, mas se nascer eu estou aqui para matá-lo. Essa é a dificuldade do parto de Jesus. Já parou para pensar nisso, irmão? Quão difícil foi para Maria esse dia? Por isso que Deus falou com ela, bendita sois vós entre as mulheres. Porque realmente ela carregou o verbo vivo dentro dela. E ela pagou um alto preço por isso, irmão. Ela corria o risco da alma dela ser perdida nesse parto. E o dragão, querendo tragar o filho, fala, mas como Jesus nasce então? Como Jesus nasce? Pergunta com vontade, como Jesus nasce? Como Jesus nasce? Deus, do mesmo jeito que o dragão desceu para tragar o filho, o pai do filho desceu e falou, eu faço o parto. Ah, você nem deu um glória, ela deu um glória dela. Você consegue imaginar isso? O pai descer e falar, eu vou fazer o parto do meu filho. Por quê? Porque o texto lá, quando fala de Maria, que é na estrebaria lá, José teve que procurar lugar para arrumar o lugar. Até ele arrumar o lugar, ele está procurando, porque o filho dele vai nascer. José está procurando, meu filho vai nascer, a mulher está lá na estrebaria. Aí quem veio fazer? O pai vem e fala, vou fazer o parto do meu filho agora. Tem um texto da Bíblia que fala sobre isso, você acredita nisso? Hã? Você acredita que tem um texto da Bíblia que fala disso? Salmo 22, abre aí. Tem gente que não sabe, mas os salmos, eles têm muitos salmos messiânicos, e tem uns camaradas, irmão, eu fico bravo, irmão. Tem teólogo que parece que eles fizeram teologia, sei lá, na onde. E que tipo de teologia que foi? Porque eles falam que salmo não serve para doutrina. Eu falo, como? Se o cara fala que o salmo não serve para doutrina, ele está descartando a Bíblia, meu irmão.
O próprio Jesus ressuscitado, aparece no caminho de Emaús. Tem 2 discípulos falando sobre as coisas que estão acontecendo, e eles começam a reclamar que Jesus ainda não tinha ressuscitado, e Jesus ressuscitado do lado deles, eles reclamando que Jesus ainda não tinha ressuscitado para Jesus. Já parou para pensar nisso? Eles estão reclamando para Jesus que Jesus ainda não ressuscitou. E aí Jesus falou, seus nécios e tardios de coração, para crerem como diz as Escrituras, e a Bíblia diz que ele começou pelos salmos, pela lei, salmos e profetas. Para falar tudo quanto dele estava escrito. Ele usou lei, salmo e profeta. Jesus usa salmo como doutrina e teólogo não usa. Então, tem teologias e teologias. Salmo é base doutrinária também, irmão. Tem gente que não usa Atos como base doutrinária porque Atos é um escrito histórico. Também outro erro, porque lá também tem doutrinas. Salmo 22, né? Eu falei para os irmãos, só que eu não cheguei lá. Então vamos ler o primeiro versículo para a gente provar que ele é um salmo messiânico. Verso 1, quem achar pode ler aí. Deus meu, por que me desamparastes? Pronto? Deus meu? Deus meu, Por quê? me desamparastes. Quem lembra dessas palavras? Jesus onde? Na cruz do Calvário, no Monte Caveira. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E quando ele falava Eloi, o povo entendia Eli. Eliá. Fala por quê? Por quê? Jesus tinha sido muito massageado, irmão. Tinha tomado muitos socos. A boca inchada, a língua inchada. Então, Eloi, quando ele ia falar, sentia as dores das chicotadas, do apanhar. Então, eles entendiam. Eli. Eles falaram, Eliá, tá chamando Elias. Tá chamando Elias. Mas não era, ele dizia Eli. As dores faziam ele fazer o... Aí o povo está chamando Elias. Mas ele estava recitando este salmo. Deus meu, por que me desamparaste? Agora, vamos mostrar para os irmãos que o pai foi fazer o parto. Eu quero ver. Está escrito. 22:9. Vamos ler em cada tradução que tiver aqui. 22, versos 9 e 10. Os dois, tem que ser lido os dois para entender se claro. Mas tu és o que me tirastes do Me tiraste da onde? do ventre. Ah, não, para de graça, vai. Isso não é um parto. Lê de novo, por favor. Mas tu és o que me tirastes do ventre. Ah, você está de brincadeira comigo. Vai, irmão, continua. Glória. Fizeste-me confiar estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, desde o ventre da minha mãe. Para de graça, você tem um glória aí, meu irmão? Glória a Deus. O parto de Jesus. O pai desceu para fazer o parto porque Maria não tinha passagem, irmão. Não tinha jeito de acontecer. Se Deus não descesse e tirasse a criança do ventre, rompendo o ímen dela de dentro para fora. Imagina a dor que essa mulher sentiu, irmão, nesse parto. Mas o melhor anestesista estava lá. Melhor parteiro. Vamos ler também Salmo 71:6. Mas o chave é esse 22:9 e 10. O 71:6 é só um apoio textual. Pode ler.
71:6. 6. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Então, esse é só um texto de apoio, mas o salmo messiânico exato sobre o parto de Jesus é exatamente o Salmo 22, verso 9 e 10. Tu me tiraste do ventre de minha mãe. O pai viu que o dragão desceu e a criança por si só não conseguiria sair, romper aquele ímã. Então o pai vai e faz toda a parte do parto. Irmão, você tem que estar alegre mesmo, porque isso aqui tem gente que vai morrer sem saber, irmão. Tem gente que morreu, passou anos na igreja, não soube. Porque às vezes a pessoa está lendo o salmo e ela está lendo o salmo de uma forma devocional. E ela não está prestando atenção na parte doutrinária, não está prestando atenção na parte profética, na parte histórica. Porque você vê um salmo, ele tem a parte histórica, a parte literal. Ele tem a parte profética. E se o camarada está lendo só de um ponto de vista, ele passa. A gente passa por muitos textos, muitas vezes da nossa vida, sem dar conta dos acontecimentos proféticos. E aí, Deus abre o olho do entendimento de alguém aprende. Aí ele ensina. Aí abre o olho do entendimento de outra pessoa, aí você aprende. Aí vai ensinando, isso vai virando um efeito cascata, vai um monte de gente aprendendo, irmão. E você vê que quando começar os olhos dos irmãos a abrirem em textos como esse, vários outros textos da Bíblia para os irmãos vão se abrir quando os irmãos estiverem lendo. Por quê? Porque o Espírito de Deus começa a abrir o seu entendimento. Eu estava, acho que ouvindo, acho que a Camila Barros falando de um cientista que ele falou sobre o cérebro. Quando se dilata e adquirir um conhecimento maior do que o que ele havia antes, é impossível ele voltar para trás. Ele já se dilatou e já é só para frente. Então, exatamente no mundo do espírito acontece a mesma coisa. Seu entendimento espiritual se abriu, automaticamente, com muitas outras coisas, começa a se abrir. Então, isso aconteceu comigo, irmãos. Coisas que eu fui aprendendo com mestres e abriu a mente em algumas coisas e às vezes outras coisas que eu estava lendo, eu falei, rapaz, como que eu não via isso aqui antes? Vai ter muita coisa disso acontecendo com os irmãos. Vamos voltar lá para o texto? Apocalipse 12. Estava mostrando, ainda estou mostrando a diferença do tempo da eternidade. Tentando mostrar ainda. Chegou. Verso 5 agora. O 4 a gente já falou sobre ele, o 5. E ele deu à luz, e ela deu à luz um filho varão, Jesus, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para diante de Deus e do seu trono. Isso aqui é Atos capítulo 1. Isso aqui é Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, lá quando Jesus ficou 40 dias, ficou com seus discípulos por espaço de 40 dias, ensinando acerca das coisas do reino, e foi elevado ao céu diante dos olhos dos discípulos. Então, é o cumprimento desse verso 5 de Apocalipse 12. Então, tudo isso aí, já está no passado, diga, passado. Aí vem 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, e ali foi sustentada por um espaço de 1.260 dias, que são 3 anos e meio. Isso aqui dá 3 anos e meio. Essa contagem de 1.260 dias. Dá um total de 3 anos e meio, se for fazer a conta na calculadora. Então, esse é o período que Israel, na grande tribulação, os verdadeiros israelitas vão ser tirados, guardados por Deus no deserto por causa da perseguição do anticristo. Ok? Então, é o arrebatamento de Deus de Israel, para o deserto, para ser guardado e sustentado por Deus no período tribulacional.
Então você vê que o texto ele está vindo de uma cronologia do que aconteceu atrás e vem vindo. Agora olha o verso de número 7. Isso aqui com Israel, esses 3 anos e meio, é 3 anos e meio que o anticristo quebra o pacto de Deus, o pacto com a nação de Israel e vai se declarar como anticristo. Então Israel vai ser guardado por Deus no deserto. Isso é a segunda metade da grande tribulação. Está lá na frente. Eu estou só falando de forma rápida, porque em escatologia a gente vai parar e estudar esses pontos. Então tá coisa que vai acontecer ainda já. Isso aqui já é texto que vai acontecer. E aí, na visão de João, a mulher já fugiu, como se já tivesse acontecido. Essa é a diferença do tempo para a eternidade. Ele está vendo como se aconteceu, mas no tempo humano ainda vai acontecer. Pegaram? Olha o 12:7. Então houve uma batalha nos céus. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar foi achado nos céus. Foi lançado fora aquele dragão, a antiga serpente, o diabo chamado Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra, os seus anjos foram derrubados com ele. Aqui é a maior prova que ainda não aconteceu. Porque a nossa luta ainda existe nas batalhas espirituais, nas regiões celestiais. Eles ainda atuam nas regiões celestiais. Nesse texto, eles não atuarão mais, eles serão derrubados de lá. Então, já é uma prova que esse texto não aconteceu. E olha o seguinte. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a potestade, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador. Ok, um dos papéis dele é acusar, mas aquele já não vai estar mais acusando. Então tem gente que usa esse texto para falar que Satanás não tem mais acesso às regiões celestiais, não tem mais acesso a Deus e não acusa. E é uma mentira, porque esse texto ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, porque ele está falando na visão da eternidade, então parece que é passado, mas ainda vai acontecer no futuro dos homens. A prova, 12:11. Os nossos irmãos o venceram pelo sangue e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Isso aqui é os mártires da grande tribulação, aqueles que vão enfrentar o anticristo e a falsa igreja no período da grande tribulação, e vão enfrentar o falso profeta. Depois do período da falsa igreja vai ter o falso profeta junto com o anticristo. Primeira metade da grande tribulação, anticristo é a falsa igreja, que é a igreja ecumênica. Essa igreja ecumênica que já está sendo preparada vai trabalhar junto com o anticristo. E depois de um tempo que o falso profeta for ser levantado, ele vai derrubar a falsa igreja junto com os blocos das nações. Essa falsa igreja vai ser destruída, passando de forma rápida, que é escatológica aqui, porque o tempo não dá. E aí, esse falso profeta vai junto com uma grande religião, e aqui eu vou falar de forma aberta, o Islã, vai arrancar, decapitar a cabeça de pessoas, literalmente, que não crerão. O falso profeta vai ser o Islã. Amém? Já estou dando um spoiler da aula. Quando chegar lá na grande tribulação a gente fala mais. Então, diante da morte, esses irmãos não vão, que são os mártires da grande tribulação. A igreja já foi arrebatada, já está no céu. Mas os mártires da grande tribulação vão perder o pescoço aqui na terra, dando a sua vida. Diga amém. Pois bem, agora olha o 12:12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. E quem que vai estar habitando no céu? Deus, os anjos e a igreja. Alegrem-se os céus e vós que neles habitais. Ó. Mas ai dos moradores da terra e do mar, porque Satanás foi lançado até vós, tendo grande ira, sabendo que tem curto espaço de tempo de eternidade. Então na Bíblia dos irmãos provavelmente está só o tempo. Então,
para ele é o tempo de eternidade, porque ele não foi criado no tempo dos homens. Ele vai entrar no tempo dos homens, mas ele foi criado na eternidade. Então, para ele tem pouco tempo e ele já vai estar aqui na metade da grande tribulação, cheio de ira, perseguindo os que estão na terra. Então você vê que no cumprimento humano, essas coisas vão acontecer. Do verso 12 até o verso 5 já aconteceram. Do verso 6 ao verso 12 ainda vão acontecer no tempo humano. Mas na visão, ele fala como se já tudo tivesse acontecido. Por quê? A diferença do tempo para a eternidade. Então, todo o tempo dos homens só pega essa partezinha aqui, irmão. Ué. Fala assim comigo, toda doutrina é tridimensional. Voltando para a tridimensionalidade da doutrina. É que eu vim para esse texto, se eu não fosse explicando ele direitinho, ia ficar muita dúvida. Então, sobre a tridimensionalidade da doutrina, já mostramos aqui na questão do Pai, o Filho e o Espírito Santo, passado, presente e futuro, o era, o será. E agora vamos pegar a doutrina em si, as doutrinas da teologia sistemática. Por que elas são tridimensionais? Aqui. Fale comigo assim, teontologia. Teontologia. Cristologia. Paracletologia. Então, isso aqui, ó, teontologia. Em si é o estudo sobre o Pai. Mas, na verdade, ela engloba o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cristologia é o estudo sobre Cristo. E paracletologia é o estudo sobre o Espírito Santo. Então, teontologia. Qual o significado de teontologia? Theos, sempre de Theos. Deus. Ontos, ser. Tudo é grego aqui, tá? Theos, Deus. Ontos, ser. Logia, estudo. Estudo sobre o ser de Deus. Então, a gente chama de doutrina do Pai, mas na verdade ela engloba os três de uma forma bem rápida. Cristologia, a gente estuda Christos, que é o ungido, o Messias, mas logia, vai estudar sobre o Cristo diretamente. E algumas aqui na paracletologia põem pneumatologia. Também são duas palavras gregas. Pneuma, de espírito, e paracletos de advogado, amigo, ajudador, mas logia, que é estudo. Então, nós temos o estudo sobre o Pai, o estudo sobre o Filho e o estudo sobre o Espírito Santo. É tridimensional, uma doutrina tridimensional. Então, o que mais nós temos? Depois que a gente fazer isso aqui, estudar teontologia, cristologia e paracletologia, isso aqui é o método que a gente faz para o estudo. Começamos por teontologia, vamos para a cristologia, e depois paracletologia. Em cada uma dessas matérias, elas vão se revendo. Porque não tem como você falar sobre o Pai, sem falar do Filho e sem falar do Espírito Santo. Não tem como você falar do Filho sem falar do Pai e do Espírito. Mesma coisa do Espírito Santo. Não tem como você falar do Espírito Santo sem falar do Pai e do Filho. Então, sempre ela vai estar de forma tridimensional as matérias. E aí depois a gente estuda o quê? Antropologia,
E aí a gente põe aqui bíblica, né? Antropologia bíblica, porque existe a antropologia comum. Nós vamos estudar a bíblica. E aí depois a gente estuda a martiologia. A martiologia. E depois soteriologia. O Espírito Santo é a primeira, qualquer última. E paracletologia. Paracletologia. De Paracletos. Ou pode pôr pneumatologia, sem problema. Eu prefiro o termo paracletologia. Então, depois a gente estuda antropologia bíblica, que é de antropos, homem, mais logia, estudo. Temos a martiologia, que é de amartia, que é pecado, mais logia, estudo. E depois tem a soteriologia, que vem de soteria, salvação, mais logia, estudo, tratado, sempre. Isso aí. E porque se você fala de homem, tem como você ficar sem falar de pecado? Se você fala de pecados, tem como ficar sem falar de salvação? Então não tem como. São doutrinas que elas vão se completando uma a uma. Vocês estão vendo? Então, logo de cá nós vamos estudar essas daqui. Essas daqui, ó. É o quê? Isso que é fácil, saber a Bíblia do sabor de menos ingredientes. Deixa eu fazer uma correção aqui antes de passar para os irmãos. Tá.
Opa, agora sim. Vamos. A memória estava falhando, você acredita, não? Pronto. Agora foi. Vamos lá. Ângelo. Oh, Jesus, ajuda na letra aqui, Senhor. Perdão a demora aí, meus irmãos, que houve alguns erros de ordem aqui. Agora eu arrumei. Quero fazer tudo de cabeça, tá vendo? Agora foi. Pronto, arrumei. Voltando. Teotologia é o estudo sobre o ser de Deus, Cristologia é o estudo sobre o ser de Cristo, Paracletologia é o estudo sobre o Espírito Santo. Depois vem a antropologia bíblica, o estudo sobre o homem, a martiologia, o estudo sobre o pecado, soteriologia, o estudo sobre a salvação. Fala comigo, eclesiologia, que é a doutrina da eclésia, da igreja. Então, o homem é salvo para fazer parte da igreja. Então, com a igreja a gente estuda também angelologia, porque os anjos são enviados para servir os que hão de dar a salvação. Angelologia, a doutrina sobre os anjos. E também a bibliologia, porque a igreja precisa do fundamento das escrituras, que é o estudo da Bíblia em si. A doutrina sobre a Bíblia, sobre a própria Bíblia mesmo. Diga amém. Amém. E aí depois a gente tem o quê? A tipologia, porque a Bíblia, ela não é entendida de forma completa se você não entender a linguagem tipológica da Bíblia. Então aqui é o estudo dos tipos, é onde se estuda as sombras, as alegorias, as linguagens figurativas da Bíblia, a tipologia. E aí, por causa da tipologia, você consegue entender melhor o que tem a ver com escatologia e basileiologia. Fala escatologia. Escatologia. Que é de escatos, últimas coisas. Então, logia, estudo. O estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, escatologia. E a basileiologia, fala comigo, basileiologia. Que é de Basileia, que é reino. Então, estudo sobre o reino. Então, essas matérias são mescladas, porque o livro mais usado para elas, tanto para escatologia quanto para basileiologia, é Daniel e Apocalipse. E são livros que usam muito a linguagem figurativa, a linguagem de alegoria. Se a pessoa não souber tipologia, ela vai ficar totalmente perdida dentro desses livros. Então, de uma forma bem rápida, a teologia sistemática se resume a essas 12 matérias principais. Então, esse é o objetivo do curso, a gente alcançar essas 12 principais matérias, mas não ficar na forma rasa delas, dar uma aprofundada no entendimento de cada uma.
Amém? Então, a proposta é o quê? Cada matéria dessa, duração média de 2 meses. A média de cada matéria. Para que você tenha aí pelo menos 8 aulas de cada uma. Tem matérias que saem menos do que isso. Mas tem outras que saem mais. Então a média de cada uma é 2 meses. Mas na verdade algumas têm um pouco menos, algumas um pouco mais. E de acordo com o entendimento que for percebendo nos alunos, às vezes pode dar uma encurtada nessas matérias. Amém? Então aqui dá... Olha lá. 2 para cada matéria, 2 vezes 12. Os irmãos que eu faço. Dá cerca de 2 anos para a gente conseguir concluir um curso completo das 12 matérias. As 12 matérias. Amém? Deixa eu ver. E eu consegui fazer o tempo chegar. Ainda com a demora que eu tive aqui, porque eu estava... Minha cabeça, irmão, tem hora que dá umas falhas. Aí eu estava tentando lembrar a forma de organizar a matéria. Tem professor que deixa marcado já, né? Eu gosto de vir assim, né? Aí deu uma falha aqui a organização, mas aí lembrou e conseguiu organizar. Agora, o que eu preciso fazer com os irmãos antes de começar a entrar na própria matéria da teontologia em si, na sistemática para a semana que vem? Dar uma base. Uma base para toda a forma de enxergar a Bíblia, para você ter uma forma de enxergar a Bíblia de uma forma panorâmica. Longa, mas bem vista, enxergar bem ela. Então vou começar com as 3 dispensações. Quem já ouviu falar de dispensações bíblicas dos irmãos? Normalmente se ouve falar de quantas? 7. E aí eles começam com a dispensação da inocência, governo humano, patriarcal, não, inocência, patriarcal, governo humano, lei, aí vai indo, até chegar na dispensação da graça. E aí faz uma totalização de 7 dispensações. Essas 7 dispensações é que é usada na Bíblia Scofield. Os irmãos que têm acesso à Bíblia de Estudo Scofield tem isso daí organizado lá. Mas essa doutrina foi uma doutrina criada humanamente, teologicamente, que não é errado, é normal, teólogo faz teologia, então, consequentemente, vai gerar estudos por isso. E foi uma forma deles conseguirem a administração do tempo de revelação de Deus para a humanidade. De alguma forma, eles conseguiram sair separando, e chegou nesse ponto. Só que, por que nós não usamos as 7 dispensações e nós usamos 3 dispensações? Por causa que Paulo, ele é categórico na Bíblia, em Efésios, no seu livro de Efésios, e lá, em 3 textos, ele coloca 3 dispensações. E nenhuma, dessas 3 que Paulo fala, só tem uma que está na doutrina que foi sistematizada, acho que é Derby o nome do camarada que sistematizou as 7, falhou a memória agora. Essas 7 só tem uma das que Paulo fala, que é a dispensação da graça. Todas as outras, Paulo nunca falou sobre elas. Agora, quem foi o maior escritor do Novo Testamento? Paulo. Quem firmou a base das doutrinas do Novo Testamento que nós temos hoje conhecidas? Paulo. E aí, eu vou preferir ficar com as dispensações que Paulo deixou escritas ou vou recorrer a outra? Eu prefiro o que está escrito. Então a gente usa a base, as 3 dispensações que Paulo deixa. E aí nós vamos dar uma desenrolada na forma da visão da dispensação. Quem aqui sabe o que é dispensação? Dispensação é uma palavra que chama oikonomia. Deixa eu colocar aqui. Eita. Alguém tem um celular bom para tirar essa foto dessa parte aqui? Eu sei que a letra é feia, né? Eu gosto de tirar foto. Tem alguém que tá? Uma fotinho rápida dessa primeira lousa aqui pra gente não perder. Não, tá ótimo. A foto boa, não precisa ser o celular bom. Tirando a foto bem, tá ótimo.
Eu apago e... Tá ótima? Tá? Ótimo. O que eu quis dizer foi foto boa. O celular não precisa ser bom. Eu tinha que ir amanhã, mas amanhã eu tenho aula na clínica. Eu preciso correr no Calunga para ir atrás de um suporte de lousa sem ser desse aqui. Um suporte que eu tenho um quadro branco quadrado maior do que esse aqui, assim. E tendo aquele suporte grande, a gente deixa a lousa aqui com o suporte. Que aí fica aqui. Tá? Isso. Que aí eu trago a lousa e fica aí, não preciso ficar movimentando, igual essa toda. Porque na movimentação muito de lousa, acabou quebrando, estragando algumas partes da lousa. E depois eu vou comprar uma também para ficar fixa comigo em casa, porque eu gosto de gravar aula também, às vezes. Aí precisa. Então, a palavra é essa, ó. Que é a administração. Fala comigo, ou economia. Está administrando a revelação por um período de tempo. É uma administração da revelação de Deus durante um período de tempo. Essa é a forma que fizeram teologicamente também anteriormente. E a gente tem não só a nossa escola, mas todas as escolas teológicas, elas entendem que a revelação de Deus, ela... Fugiu a palavra correta aqui? Progressiva. Ela é progressiva. A revelação de Deus se dá progressivamente, de forma que as pessoas vão entendendo essa revelação de forma paulatina, né? Pausadamente e sucessivamente a pessoa vai entendendo essa revelação. Deus não pode chegar e despejar toda a revelação do ser dele de uma vez, porque ninguém compreenderia isso. E mesmo indo devagar, ainda fica com muita gente sem compreender. Então vamos direto ao ponto. Quais são as revelações de Deus dentro dessa administração divina que ele fez para se revelar ao homem? Efésios, capítulo de número 3. Nós vamos ter a primeira revelação. Os irmãos que estiverem com a Bíblia aí, João Ferreira de Almeida, revista corrigida, não vão ter dificuldade com esse texto, com nenhum desses textos. Acho que revista atualizada, Nova Almeida atualizada. Talvez tenha um pouco de diferença aí se alguém tiver com a corrigida e fiel. Que eu me lembro Vamos ver. Efésios 3, versículos de número 9. Efésios 3, 9. Quem pode ler? E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. A sua é a corrigida e fiel.
Já vi pela diferença da tradução. Vai, a comunhão do mistério, vai. Que desce os séculos, Desde os séculos. desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Certo. Quem está um pouco diferente da dela aí? Lê aí na sua, por favor. E demonstrar a todos qual seja a dispensação. Ó, tá vendo? O dela, comunhão. Na sua? Dispensação. Então, essa comunhão é o quê? Uma comunhão de administração. Deus está comungando com o homem. Esse é o sentido do texto. O mistério. Entendeu? Então, por isso que na sua está dispensação, na sua está comunhão. A tradição, na sua está comunhão. Na dele, dispensação. Na sua está como, pastor? Mas não tem nenhum problema com a tradução comunhão, não, tá? A tradução também está perfeitamente correta. Porque tem a ver com comungar com o homem, essa administração de revelação. Nove. Manifestar qual seja a dispensação do mistério. São muitas traduções que utilizam mais a dispensação. Em Deus, que criou todas as coisas. Na do irmão? E demonstrar qual seja a dispensação. Normalmente a maioria dos irmãos esteja com revista corrigida ou revista atualizada, alguma coisa do tipo. Então, aqui ó, nós temos aqui o próprio texto utiliza a palavra dispensação, ok? Não é uma criação de uma doutrina humana para essa doutrina, é uma doutrina bíblica. A dispensação da inocência, das 7 dispensações, alguém pegou e falou: Adão foi criado, estava em forma inocente. Eva foi criada, estava de forma inocente até cometer o pecado. Então criaram a doutrina, dispensação da inocência. Isso aí foi uma criação humana de algo. Aqui não. Aqui é uma doutrina bíblica, firmada pelo apóstolo Paulo há mais de 2000 anos atrás. Então aqui nós temos firmeza nessa doutrina. Não é uma criação posterior, ela é uma doutrina bíblica, base doutrinária bíblica. Dispensação do mistério. A gente tem, além de Efésios 3:9, existem alguns outros textos do Novo Testamento que falam também sobre isso. Mas nós vamos por hora deixar Efésios 3:9 e também temos João capítulo 1, verso de número 18. Para que os irmãos entendam essa dispensação do mistério, fala assim: nessa dispensação, fale com vontade, nessa dispensação, Cristo era um mistério. Cristo era um mistério. Isso aqui hoje eu só vou passar ela de forma rápida, na semana, por causa do horário já. Na semana que vem a gente dá uma nova introduzida com isso daqui e entra na matéria de teologia em si. Que é bom que todos já pegam juntos. Então, só para que os irmãos saibam, nessa dispensação aqui, Cristo era um mistério. João 1:18. Deus não foi previsto Isso. por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ó, que está na onde? No seio do Pai. Mas o verbo não estava encarnado já? Na terra, ele estava aqui na terra. Ele está falando, o Filho que está no seio do Pai. Então, aí depois, na semana que vem, a gente vai explicar isso aqui e vai dar alguns textos mais para mostrar essa dispensação do mistério. Então, segunda dispensação. Dispensação da graça. Dispensação da graça. Efésios 3:2. Você pode ver que essas dispensações elas estão voltando assim, se você começa ela na ordem certa. Porque aqui eu estou pondo ela na ordem doutrinária certa. No livro, elas estão de trás para frente. Aqui eu estou organizando a doutrina só. 3:2. Pode ler. Guardai-vos dos cães. Não, Efésios. Está em Filipenses. Esse texto eu gosto dele demais, né? Filipenses 3:2 e 3. Efésios 3, verso 2.
Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Pronto, dispensação da graça. Então temos a dispensação do mistério, Cristo é um mistério. Dispensação da graça, Cristo é revelado como a graça de Deus para os homens. Ok? Essa dispensação não é muito difícil, porque é a dispensação que a gente vive hoje. A graça, ela sempre existiu, irmão. Tá bom? A graça existiu antes da lei, a graça existiu durante a lei, a graça existe na dispensação da graça, e a graça vai existir durante a dispensação do plenitude dos tempos. Por toda a eternidade haverá graça. Diga amém. Então, o que está falando aqui não é da graça em si, mas da dispensação da graça. Um período em que Deus quer administrar a revelação de Jesus na graça. Amém? Jesus como a graça de Deus para os homens. Isso aí, Efésios 3:2, está fácil. E agora, Efésios 1:10, a última dispensação. Efésios 1:10. A dispensação da plenitude dos tempos. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, essa dispensação que é Efésios 1:10, Efésios 1:10, ela tem um propósito. Vocês viram que todas as dispensações, elas têm a ver com Cristo e a revelação de Cristo? A sua Bíblia não tem nada a ver com outra coisa senão ser Cristo e revelar Cristo. E a base das três doutrinas é exatamente isso, a revelação de Cristo. A revelação de Cristo como um mistério, a revelação de Cristo como o período da dispensação concedida aos homens como graça, e a revelação de Cristo na plenitude dos tempos, ou seja, no cumprir de todas as coisas, a revelação de Cristo. E aí nessa dispensação, o texto fala de convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão. Aí eu vou explicar o porquê disso daqui na próxima aula. Porque existe uma parte aqui que ficou desalinhada e precisa convergir nele. Então, toda essa revelação que Deus dispensou durante esses períodos é para culminar aqui. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É exatamente isso. Essa dispensação da plenitude dos tempos vai fazer isso se cumprir de uma forma tremenda. Amém? 2 minutos é o tempo da gente orar. Eita! Pastor, não é devagar não, velho. Quem falou que eu estava passando que a gente aprende a fazer subir pra cá. Obrigado. Se a irmã for postar na rede social, marca a gente. A gente vai repostar também. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecer. Dessa feita, a nossa pastora Kelly faz essa oração, por favor. Oremos ao Senhor. Pai, obrigada, Senhor, em nome de Jesus, por essa noite, Senhor, em comunhão, Senhor, com os teus filhos. Obrigada, Senhor, glória por ao tudo teu aquilo nome.